Então vamos começar, nessa aula vamos começar o nosso curso, né? E vamos começar falando sobre noções básicas sobre erros. E por quê, né? Quem viu a ementa do curso, a ideia desse curso é obter métodos numéricos, obter alguns métodos numéricos para fazer resolução de alguns problemas, né? Que tipo de problema? Então, por exemplo, vocês já passaram por cálculo 1, por exemplo. E no cálculo 1, vocês viram que, dado que você tem uma função ali que satisfaz algumas propriedades, ela existe a integral dessa função, tudo bem? Só que ela garante para você a existência sem fornecer um meio, assim, um meio direto de como você calcula a integral, tudo bem? Vocês viram lá que tem várias técnicas, tem que sempre de alguma forma chegar a alguma coisa que vocês já conhecem, mas assim não é muito difícil você dar um exemplo de uma função que ela satisfaz todo aquele critério de integrabilidade, então você sabe que a integral existe, só que você não consegue expressar uma primitiva, tudo bem? Expressar de forma analítica. E aí, em muitas situações, né, em problemas reais, práticos, você não necessariamente precisa saber como é que é a função, a forma analítica dela, mas basta saber, de alguma forma, o comportamento dela, ou em algumas vezes basta você saber quais que são os valores dessa integral em alguns pontos, tudo bem? Da primitiva em alguns pontos, tá? Então, o que a gente acaba fazendo aqui no cálculo numérico é obter métodos, né, que muitas vezes vocês vão ver que estão na forma de algoritmo, para aproximação de soluções, tudo bem? Claro, quando você desenvolve um método, como você mesmo já está falando que é aproximação, se é uma aproximação não é o valor exato, né? Já tem essa noção, então você vai cometer alguns tipos de erros, tá? E aí, dentro da sua modelagem, o modo como você modela, você já tem alguns erros, tudo bem? E então, no seu problema você vai ter alguns erros, mas tem alguns erros que não está dentro da sua modelagem, mas de certa forma está escondido no modo como você implementou o seu modelo, tudo bem? Implementou o que eu estou dizendo no sentido assim, você implementou usando algum recurso computacional, tá? Então, nessa aula, as duas primeiras aulas aqui do início do curso é basicamente para falar sobre erros, tá? Não vamos falar necessariamente de métodos numéricos, mas vamos falar um pouco como que a gente, aonde aparecem os erros e como a gente pode tomar esses erros em consideração, tudo bem? Então, o objetivo dessas duas primeiras aulas é esse. Então, aqui vamos fazer uma introdução e depois vamos falar sobre representação de números. Tá, então, qual que é o processo básico de modelagem, né? Ou modelagem, ou talvez mais amplamente, como que é um processo de solução de um problema prático e real, né? Geralmente, o que que você faz? Você tem um problema, um fenômeno, algum tipo de processo que você quer estudar, tá? Você quer, você quer estudar porque você quer otimizar ou, por exemplo, quer obter algum tipo de vantagem sobre o processo, tudo bem? Mas, de certa forma, você quer entender o processo. Pode ser da natureza, ou pode ser um processo econômico ou físico, tanto faz. Mas o que que você faz? Você está lá, você fica observando o fenômeno lá, você fica observando as coisas acontecerem e você quer, de alguma forma, obter algumas fórmulas, algumas expressões que façam você entender melhor o processo, tudo bem? Entender o processo, porque entendendo o processo você pode, por exemplo, melhorar ele, ou se não, ou em outros casos, entendendo o processo, você pode prever o que vai acontecer no futuro, tudo bem? Então, esse é o tipo de situação que você está. E aí o que que você faz? Você está olhando ali o processo, geralmente, as etapas da modelagem, de forma bem resumida, é assim: você obter uns dados, tudo bem? O que que seriam se obter uns dados? Você está olhando ali, você pode fazer algum tipo de medição, tá? Você pode cronometrar um tempo, você pode calcular distâncias, e e aí você vai guardando essas informações, tudo bem? Isso que é obtenção de dados. Então você fez lá, calculou o tempo, viu a distância, viu a variação que ocorria dos processos, quanto tempo demorava de um processo iniciar para o outro. Independe. Você vê, por exemplo, a resistência, qual era a resistência do material de acordo com a deformação ou com a temperatura, tanto faz. Você vai obter dados, você faz algumas medidas, tá? Então é isso que está aqui no quadradinho aqui em cima, que é a parte de obtenção de dados. Aí legal,
você já tem uma certa ideia de como que é o fenômeno, e você já obteve um monte de medidas, tá? Então, medidas reais do que está acontecendo. E o que você faz depois, né? Hoje é difícil de pensar de maneira diferente, mas o que você vai fazer? Você vai tentar usar um computador, o processamento do computador, né? Que é muito mais potente do que você fazer só no lápis. Então, você vai usar um computador, você vai colocar esses dados no computador, porque você vai querer analisar o comportamento, o seu fenômeno que você está estudando, com os seus dados obtidos através de um computador, tá? Porque você vai obter vários dados, vai, sei lá, ter 1000 linhas, 1000, 10.000 informação, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de raciocínio assim no lápis, né? Então, você vai colocar ali no computador para você fazer algum tipo de processamento. Nesse processamento, o que você vai fazer? De uma forma bem resumida, né, você vai fazer algumas operações aritméticas, tudo bem? Você faz ali umas operações aritméticas e, por final, você vai ter um resultado, tá? O resultado seria, de uma forma resumida, o que você conseguiu entender sobre o processo, tá? Como você acha, como seria uma aproximação para o processo, tá? E aí o que vamos ver que em cada um desses passos você pode incorrer em erros, tudo bem? Cada um desses bloquinhos, né, desse bloquinho aqui, desse bloquinho aqui, desse bloquinho, você pode incorrer em erros, tá? Então você está lá fazendo a modelagem, você já tem você já tem uma certa conhecimento de com qual é o erro que você vai cometer de acordo com a modelagem matemática, né? Por exemplo, você tem um processo ali que é não linear e você faz uma aproximação por exemplo, por funções lineares. Então ali você, de certa forma, já consegue descobrir que tipo de erro você vai estar cometendo. Mas além disso, né, você pode ter esses erros que estão aqui em cada um desses bloquinhos aqui, tanto na coleta de dados, quanto na forma em que você pega esses dados e representa no computador, e além disso, né, quando você faz algumas operações aritméticas com esses erros podem acabar aparecendo erros, tudo bem? Então são esses 3 tipos de erro que a gente tem que considerar, tá? Então o primeiro é o erro nos dados, né, na obtenção de dados, porque você está fazendo, por exemplo, você está fazendo medida, você está cronometrando o tempo, então isso aí acaba inferindo em erro, tá? Os próprios equipamentos de medida tem lá tem um tipo um limitante de erro, né? Vocês podem encontrar nos equipamentos, tá? Se você estiver usando alguns equipamentos, eles têm lá uma certa faixa de erro, tá? Então, quando você faz uma medição, provavelmente você vai incorrer a erros. E se você faz várias medições, então vai ter vários pequenos erros que, sei lá, no final pode contribuir para ter um erro grande, tá? Então, você tem um erro nos dados, você tem um erro, como eu disse agora, na representação dos dados no computador, e erros decorrentes de operações aritméticas, tá? Então, principalmente esse erro nos dados, que é o primeiro tipo de erro que a gente tem aqui, o estudo desse tipo de erro já incorre muito na área que provavelmente vocês já tiveram matéria ou vão ter, que é uma matéria um pouco mais de estatística, né? Que aqui está relacionada bem a erro de coleta de dados, tá? Então, para isso, para analisar esse tipo de erro, você precisa fazer uma análise estatística, tá? Então, e não é o objetivo nosso aqui, então o que estaremos focados é nesses 2 últimos erros, tá? No erro da representação dos dados no computador e erro decorrente de operações aritméticas. Esses 2 erros que eu coloquei aqui, que está em vermelho, né? Ainda mais eu falando assim, tem erro na representação dos dados no computador e o erro decorrente de operações aritméticas, né? Bom, falando assim, parece uma coisa muito, sei lá, muito formal, muito não factível, né? Você deve estar se perguntando onde que surgem esses erros e como eles surgem, né? Tá, então, porque do jeito que está colocado assim, fica uma coisa bem meio muito abstrata, não dá para entender. Aí, que vamos fazer agora? Então, nessa aula da próxima, vamos tratar desses 2 erros: erro na representação dos dados no computador e erro decorrente de operações aritméticas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que são esses 2 erros, tá? Vocês vão ficar abismados, tá? Então, vamos um exemplo real, né, para entender o que esses 2 erros aqui querem dizer. E é uma coisa bem interessantezinha. Bom, só uma informação, como eu tinha dito na aula anterior, eu
Para esse curso, é um curso teórico, então você não precisa de nenhum tipo de linguagem de programação, não precisa de conhecimento prévio de linguagem de programação, e eu não planejo pedir nada de exercício programa. Mas, para quem quiser, né, para quem quiser também, que vocês vão ver que no decorrer do curso, tudo que a gente vai ver a parte teórica tem muito, são partes teóricas, mas tem muito algoritmos. Vocês vão ver que tem muito algoritmos e às vezes é interessante você ver como é que seria essa aplicação, como aplicar esses algoritmos de uma forma prática, né? Então, para isso vocês vão ver que muitas vezes eu vou mostrar como exemplos assim de aplicação no Python. Então, como eu tinha falado para vocês, eu coloquei só 2 vídeos aqui bem básicos assim da linguagem Python e eles estão muito longe de ser um curso completo, tá? Muito longe de ser um curso completo e detalhista, tá? Eu tô aqui na aula 0 eu coloquei só como você poderia fazer a instalação, né, no Windows e como é que você faz alguns comandinhos básicos que está aqui na aula 1, tudo bem? Então, para quem tiver interesse talvez de começar a aprender a linguagem Python, vocês podem olhar esses 2 vídeos e aí com o tempo vocês vão, acho que vai aparecendo algumas dúvidas, vocês vão procurando na internet e tem bastante material por aí, tá? Mas para quem tiver interesse, está aqui. Legal. Então, um exemplo prático que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, bom, isso aqui é a ideia do Python, né? Então, usando o JupyterLab, mas para quem assim não tem interesse na parte de computação e não tem muito conhecimento em algoritmo, pensa que isso aqui é só o modo como você poderia usar para implementar qualquer um dos métodos que a gente está usando nesse curso, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês a ideia e aqui vocês vão entender bem, de forma bem simples. Então assim, você fez lá a coleta de dados, você pegou todos os dados, você mediu, você escreveu, por exemplo, né? Simplificado, de forma simplificada, você vai escrever no papel, você cronometrou um tempo, então você foi lá e escreveu no papel os valores, você fez medições, você escreveu no papel, tudo bem. Aí chega um momento que tá, você tem lá uma quantidade de dados, você quer colocar isso no computador, por quê? Porque no computador você vai conseguir operar, fazer as operações aritméticas, conseguir modelar o seu fenômeno, tudo bem? Então esse é o caminho natural. Aí vocês vão ver que só o fato de você pegar esses dados e colocar eles no computador, vocês vão ver que nesse processo ocorrem erros, tá? E eu não estou falando erros do tipo de digitação, coisa do tipo, erros mesmo de... São os erros que a gente vai ver nessa aula. E aí, só para mostrar para vocês, assim, o que acontece, é uma coisa bem estranha, é assim. Então, primeira coisa assim, ó, se eu colocar, tipo, coloquei os 5, né? Se eu colocar duas igualdades aqui nessa linguagem particular, se eu fizer isso, o que eu estou perguntando aqui? Eu estou perguntando para o computador, né, se o 5 é igual a 2, tá? Então, aqui tem 2 símbolos de igualdade, ó, igual, igual. Então, isso aqui em português seria assim, eu estou perguntando, 5, ele é igual a 2, tá? Essa foi essa pergunta, 5 é igual a 2? É claro que o computador vai falar que é falso, né? 5 não é igual a 2. Se você falar coisa do tipo 2 é igual a 1 mais 1, opa, aqui deu um erro, né? Porque tem que ser o duplo igual. Então, 2, você está perguntando para o computador, 2 é igual a 1 mais 1? Aí ele vai retornar como verdadeiro, né? Tudo bem? Então, é um jeito de você conversar com o computador e perguntar a questão do tipo verdadeiro ou falso para o computador, tá? Então, só para lembrar, esse dupla igualdade quer dizer que você está comparando da esquerda com da direita, está perguntando se o da esquerda é igual ao da direita. Tudo bem? É isso que você está fazendo, tá? Basicamente isso. Aí o legal que vai acontecer é assim, ó. Olha, você faz a seguinte conta, 0,1 mais 0,1, opa, mais 0,1. Né? Então, você somou 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Quanto isso dá? Dá 0,3. Tudo bem? Isso não precisa, nem precisa pensar muito para resolver isso. 0,1 mais 0,1 mais 0,1 vai dar 0,3. Tudo bem? Legal. Aí você pergunta para o computador, isso aqui é igual a 0,3, né?
tipo, é óbvio, né? Você não precisa nem perguntar para o computador, ele 0,1 mais 0,1 mais 0,1, ele tem que ser igual a 0,3. Então, se você fizer essa pergunta para o computador, ele tem que dizer que é verdadeiro, né? Tem que dizer que é true, porque é verdadeiro, né? E aí que é a coisa engraçada acontece. Ó, você vai perguntar, ó, ele vai falar que é falso. Tipo, né? Aí, tudo bem? E aí ele deu que é falso. Aí você fala, ué, mas como? Como isso é possível, né? Como que 0,1 mais 0,1 mais 0,1 não é igual a 0,3, tá? Tudo bem? Então, tem alguma coisa de estranho aqui, né? Aqui gerou nessa linha aqui 5 e já gerou um processo que deu um erro, tudo bem? Então já tem alguma coisa errada aqui, tá? O que que é essa coisa errada? É justamente aqueles dois tópicos que vamos... O que que... Opa. Ah. O que que é esse erro que aconteceu? É justamente o erro que é decorrente dessas duas linhas aqui de baixo. Um erro na representação dos dados, em particular um erro decorrente das operações aritméticas, tá? Então esse erro que ocorreu aqui embaixo é justamente decorrente daquelas duas. E qual que é o objetivo? Por enquanto esse problema tá muito estranho, né? Por que que isso acontece? Então qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é a gente, lá no final da aula, a gente falar, por isso que esse erro ocorre, tudo bem? Então, o objetivo da nossa aula é entender por que que isso aqui ocorre, tá? E porque uma vez que você entende por que que isso ocorre, você consegue controlar, tá? Você não vai poder limitar ou sumir com esse tipo de erro, mas você vai poder pegar esses erros e colocar em consideração quando você estiver fazendo seu problema de modelagem, tá? Então, o objetivo da aula é entender por que que esse tipo de erro aqui ocorre, tá? Nessa aula e na próxima. Então, esse é o exemplo real que eu queria passar para vocês. Então, vamos entender o porquê que aquele tipo de problema ocorre. Eu, o que vai estar por trás daquele erro, né? O que vai estar por trás daquele erro é a representação dos números no computador, tudo bem? De forma assim mais resumida, é assim: a gente estamos habituados com números no sistema decimal, tudo bem? Quando você passa esses números para o computador, ele geralmente não vai guardar em decimal, tá? Ele vai guardar, para aqueles que já viram, eles vão guardar de forma binária. Aí, nesse processo, né, nessa conversão, que ocorre o erro. Mas vamos por parte. Primeiro, vamos começar falando de representação de números, tá? Então, representação de números, né? Aí, a gente está habituado aqui com o sistema decimal. Então, o que que é o 3.456, né? A gente já está acostumado, a gente sabe o que é o 3.456. Mas se você for pensar na base dele, o que que ele é, ainda mais com essa palavra que ele está no sistema decimal, o que que o 3.456 ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: o 3.456, na verdade, você pode pensar que isso aqui é uma sequência, e a sequência está te indicando uma operação, que é o 3 multiplicado por 10 ao cubo, mais o 4 multiplicado por 10 ao quadrado, mais o 5 multiplicado por 10 elevado a 1, mais 6 multiplicado por 10 elevado a zero, tá? A gente está acostumado a escrever o número, por exemplo, 3.456 daquela forma e pensar nele, já está automático na nossa cabeça o que é o 3.456. Mas se você pensa lá que isso aqui é no sistema decimal, então o que ele está querendo dizer isso? Então 3, 4, 5, 6 só são símbolos, e esses símbolos ele quer indicar para a gente qual número. Quer indicar o número que é o 3 vezes 10 ao cubo, mais o 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado a 1, mais 6 elevado a 10 elevado a zero. Então, cada um dos elementos aqui você pode considerar como uma posição, né? Aqui vai estar na posição 0, aqui vai estar na posição... Cadê? Opa. Aqui vai estar na posição... Está invertido. Que estranho. Sim. Assim.
Então, aqui vai estar na posição 0, né? Aqui vai estar na posição 1, aqui vai estar na posição 2, e aqui o 3 vai estar na posição 3, né? Então, você contando na posição 0, 1, 2 e a 3, então, o que, que você faz? É o número multiplicado por 10 elevado à posição que ele está. Então, é 6 vezes 10 elevado à posição 0, mais 5 vezes 10 elevado à posição 1, mais 4 vezes 10 elevado à posição 2, e o último, que é o 3 vezes 10 elevado à posição do 3, que é o próprio 3, posição 3, está na terceira posição. Contando com a contagem começando do zero, tá? Então, esse número aqui, né, você pode pensar que é um número decimal, ele simplesmente quer dizer que ele é você pode pensar que ele é só uma sequência de dígitos, e a sequência de dígitos representa para a gente esse número que está aqui, tá? Que é o 3.456. Por que eu quis mencionar isso, né? Porque só lembrar desse fato permite que você defina o que é um número, a representação de um número em um determinado algarismo, tá? Então, aqui é a representação na base decimal. Então, por que decimal? Porque você está usando os 10 aqui como os produtos, né? Você está usando os 10, tá? E se você mudar isso, né? Se você mudar, em vez de 10, você colocar outro número, aí você vai ter a representação de um número nessa base, nesse algarismo, tá? Então, assim, ó, de modo geral, né, não pensando só no sistema decimal, você fala que uma sequência de dígitos, então AJ, AJ-1, até 1 a 1 a 0, nessa base, nesse dígito B aqui, ó, dígito beta, tá? É uma representação de um número X na base beta, né? Tem que satisfazer o quê? Os algarismos têm que estar entre o 0 e sendo menor do que o número, tudo bem? Beta. Para todo i igual a 0, 1, 2j. E para ser uma representação de um número, basta isso. Agora, como é que você faz para obter esse número na nossa base conhecida, que é a nossa base decimal? Então, você vai fazer x igual o AJ multiplicado por beta, que é o elemento que você está aqui, né? Usando como base, elevado a j. Mas o que era o j? A j era a posição justamente do elemento AJ. Tudo bem? Então, é bem parecido com isso, né? Mais o AJ menos 1 multiplicado por beta elevado à posição, né? Do cara que está multiplicando. Então, aqui é o j menos 1. Aqui o AJ menos 1. Até chegar ao A0 multiplicado por beta elevado a 0. Beta elevado a 0 a 1. Tudo bem? Então, se você escreve alguma coisa desse tipo aqui, uma sequência de números, AJ, AJ-1, A1, A0, e você fala que está na base beta, para ele ser uma representação de um número, o que você tem que satisfazer? Basta você verificar que cada um dos dígitos está entre o 0 e o beta. Tá? Então, por exemplo, por que a gente fala que isso aqui, na verdade, é uma abreviação? Você pode pensar que é uma abreviação de 3, 4, 5, 6 na base 10. Por que é uma representação de um número, no caso aqui na base 10? Porque cada algarismo que está aqui, ó, você vê que está entre 0 e estritamente menor que 10. Tudo bem? Então, o que você faz? Você expande essa noção. Você pega qualquer sequência de dígitos e coloca um outro número aqui, o beta. Aí você fala que essa sequência de números aqui com esse elemento beta é uma representação de um número x na base beta. Se qualquer um dos algarismos aqui vai satisfazer que vai estar entre o 0 e estritamente menor do que o beta. Tudo bem? Isso é uma representação de um número na base beta. Tá? Legal, mas que número é esse, né? Aí se você quer converter para a base decimal, basta você pegar cada um dos elementos que estão aqui, multiplicar por beta elevado ao índice do elemento que você está multiplicando. Tudo bem? Então, x vai ser igual ao AJ multiplicado por beta elevado a j, assim por diante, até chegar no A0 multiplicado por beta elevado a 0. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos que vai ficar claro. Por exemplo, né, como que eu tinha acabado de dizer, o 3.456, né, a gente está acostumado é o sistema numérico que a gente usa comumente, então a gente até dropa aquele símbolo de 10 e simplesmente escreve 3.456, mas naquela definição você pode entender como sendo o número 3, 4, 5, 6 na base 10, tudo bem? Então isso aqui é a representação do número que é o 3.456 na base 10, que é a base decimal. Mas aí, por exemplo, agora você pode mudar a base, você pode pensar na base binária. Então você vai ter esse número 1, 0, 0, 0 e o resto dos números na base 2, que é conhecida como a base binária. Aí a pergunta, isso aqui é
um elemento, representação de algum número na base binária, o que você tem que checar? Você tem que checar se cada um dos dígitos que está aqui está entre o 0 e a base. E de fato tá, né? Então aqui você só vai ter 0 e 1. 0 e 1, tanto faz, é sempre estritamente menor do que 2. Então isso aqui é a representação de um número na base binária. Tudo bem? Um outro exemplo, né, na base 6, então você tem esse número aqui, 5, 4, 3, 5 e assim por diante. De novo, ele é a representação de um número, porque basta você ver que cada um dos dígitos está entre o 0 e estritamente menor do que o 6. Tá? E assim por diante. Aqui, ó, por exemplo, esse exemplo aqui é interessante. Isso aqui é a representação de um número na base 3? Não, ele não pode ser, né? Por quê? Ó, tem dígitos aqui que inclusive são estritamente maiores ou iguais a 3. Aqui você tem um 4, aqui você tem um 6, aqui tem um 7, aqui tem um próprio 3, aqui tem um 4 e tem um 5. Então isso aqui não pode ser uma representação de um número na base 3. Tá? Então isso aqui é um exemplo que não é uma representação de número. Tá? Todos de cima são, mas esse aqui não é. Porque, bom, aqui é a base 3, então aqui os dígitos que tem que aparecer aqui só podem ser o 0, o 1 e o 2, tá? Aqui você vê que apareceu o 4, o 6, o 7, assim por diante. Então esse não é uma representação de um número na base 3. Legal. Então aquilo lá é representação, era definição, alguns exemplos de representação de um número numa base qualquer. Só que o que a gente está interessado aqui? A gente está interessado na nossa base padrão que a gente usa, que é a base decimal, e na base binária. Por que base binária, né? Porque o que ela tem de especial? Porque ela é a base que um computador usa, tudo bem? A base que o computador usa é um binário, ou seja, o computador só vai trabalhar com aquela sequência de zeros e uns, tudo bem? 0 e 1. 9, o que é 9? Bom, enfim. Ah, sim, entendi. É isso mesmo? Mas vamos ver. Boa. Boa. Então, o que a gente está interessado aqui na base binária e na base decimal, tá? Então, já até responderam que é 9, né? É 9? Acho que deve ser. Mas vamos ver. Tá. Então, o que a gente vai estar interessado aqui entre a base binária e a base decimal. Porque a base decimal é o que a gente usa, né? O que a gente mais comumente está usando. E a base binária é o que o computador usa. Então, a gente já sabe que o que o computador vai entender são números binários, tá? Aqueles números, aquela sequência de zeros e uns. Ok. Aí, pela definição, né, você considera esse número 1, 0, 1, 0 na base binária. Aí, qual que é o seu valor na base decimal? Tudo bem? Aí, como você faz isso? Aí, usando aquela definição lá, quando a gente falou que era uma representação de número, tinha lá a definição de como é que você olhava esse número na base decimal. É simples, né? Você vai pegar... Cadê? Então, as posições sempre começam do 0, né? Então, essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, essa é a posição 2, essa aqui é a posição 3. Aqui o que você faz? Você pega o primeiro dígito, coloca aqui, multiplica por 2, que é a base, e eleva ao índice dele. Ao índice aqui, o índice é 3. Então, fica 1 multiplicado por 2 é o cubo, mais, aí você vai para o segundo dígito, né? Mais 0, 0 multiplicado por 2 elevado, qual que é o dígito, a posição? Posição é 2. Vai ficar 0 vezes 2 ao quadrado. Aí você continua. Agora o próximo é 1. Mais 1 vezes 2 elevado à posição. A posição dele é 1. 2 elevado a 1. Mais para o final, 0 vezes 2 elevado a 0. Porque aqui é o 0, né? Então o 0 ele vem para cá. Aí você multiplica por 2, que é a base, elevado à posição, que é 0. Então dá 2 elevado a 0. Né? Então aqui vai dar 10. É isso mesmo? Ah, então, não é 9, é 10, né? Porque 1 multiplicado por 2 ao cubo aqui vai dar 8 e aqui vai dar 2, né? 10. Tudo bem? Então esse número aqui, ó, que está na representação binária, é na verdade a representação binária do número 10. Tudo bem?
porque é assim que você faz a continha. Então, sempre lembrar, né, que começa da posição 0, 1, 2, 3. Então, fica 1, o dígito multiplicado pela base elevado à posição do elemento. Então, aqui, como é o primeiro elemento aqui, está na posição 0, 1, 2, 3. Por isso que o 2 é o cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, que vai dar 10. Tudo bem? Ficou claro? Porque isso aqui é representação representação binária do número 10. Número 10 que a gente conhece conhece no sistema decimal, né? De forma bem mais específica, então, esse número aqui, ó, na base binária, é esse número aqui na base decimal, que é o próprio 10, tá? Então, 1010 na base binária é a representação do número 10 na base decimal. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, quando a gente passa para o computador o número 10, ele não vai entender o que é esse número 10 aqui. Para ele, o que ele vai entender? Ele vai entender esse número aqui, 1010. Tudo bem? Então, pense como se fossem idiomas diferentes, né? Nós estamos falando aqui o idioma na base decimal, aí o computador ele só vai entender na base binária, tudo bem? Então precisa de um conversor aí, né? De base binária para base decimal, tudo bem? Tá, então a gente, por exemplo, lá no computador, a gente digita 10 e dá um Shift Enter, dá um 10 e executa o programa, aquele 10 lá, nesse processo, ele é convertido por 1010, tudo bem? Porque o computador só vai entender na base binária, tudo bem? Legal. Só que aqui, vamos... Então, assim, de uma forma geral, a gente já sabe converter, dado um número decimal, dado um número na base binária, a gente sabe converter esse número para base decimal, tá? É só fazer esse tipo de conta aqui, tudo bem? Só que, por exemplo, quando fica um número muito grande, fica um pouco difícil de converter, né? Então, por exemplo, você pegar o número 1010 e na base binária, todo esse número grandão aqui, aí você quer saber qual que é esse valor na base decimal, tudo bem? Então, a gente sabe o que tem que fazer, tem que pegar o 1 multiplicar por 10 elevado à posição que está aqui, o 1, que deve ser a posição 1, 2, 3, eu não sei, vai ser uma posição aqui, então vai ser 1 multiplicado por 10 elevado à posição dele, mais 0 multiplicado por 2, desculpa. É 1 multiplicado por 2 elevado à posição dele, mais 0 multiplicado por 2 elevado à posição que está o 0 e assim por diante. Tudo bem? Vai dar uma conta bem complicada. Né? Tem um jeito, assim, tem um modo recursivo de fazer isso. Tá? Tem um modo bem recursivo, que é assim. Vamos olhar primeiro um exemplo. Tá? Que seria mais ou menos a ideia, como é que você implementaria, como é que você construiria um algoritmo para fazer essa conversão dessa sequência binária para a base decimal, tá? Como é que se faria um algoritmo? Existem várias maneiras, tá? Você pode simplesmente fazer pela definição mesmo, mas vamos aqui ver um processo que é recursivo. Tá? A gente vai obter um método que é recursivo, indutivo, para fazer esse tipo de conversão, tá? É bem legal, tipo, é bem esperto. Então, vamos começar com uma sequência pequena, né? Tem quatro dígitos só. Então, você tem essa sequência aí de 4 dígitos, que é uma representação de um número na base binária. Aí você quer converter essa sequência, saber quem ele está representando como número decimal. Tudo bem? Então, a gente sabe, né, como é que era a forma padrão lá. Então, x vai ser igual a 3, né, que é o primeiro dígito aqui, multiplicado pela sua posição, que é a posição 3, 2 é o cubo, mais A2, né, que é o cara que está aqui, multiplicado por 2 elevado à sua posição, você pode pensar no índice, mais A1 vezes 2 elevado a 1, mais A0 multiplicado por 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 dá 1. Tudo bem? Aqui, como que a gente obtém um método indutivo aqui? O que a gente vai fazer? A gente isola o 2, né? Tá vendo? Aqui tem um 2, aqui tem um 2, porque é 2 ao quadrado, e aqui tem um 2, porque é 2 ao cubo. Nessa parte que está aqui, ó, essa parte que está em vermelho, tudo tem um 2 multiplicando. Então, você pode isolar esse 2. Tá?
Então, você escreve 2, abre o parênteses, vai ficar o A3 agora multiplicado por 2 ao quadrado, mais o A2 multiplicado por 2 elevado a 1, mais A1. Tudo bem? Você só isolou 2 aqui, ó. Tá vendo? Então, essa parte que estava aqui em vermelho, ficou essa parte que está aqui. Você só isolou 2. Não fez nada além disso. Legal? Legal. Agora o que você vai fazer é o seguinte. Com a mesma ideia, essa parte que está aqui em azul, ó, que está embaixo do azul, tudo tem ainda tem um 2 aí, né? Você tem um 2 aqui, porque é 2 elevado a 1, e você tem um 2 aqui, porque é 2 elevado ao quadrado. Então, nessa parte em azul aqui, você também pode isolar o 2 mais uma vez. Então, você colocando em evidência, vai ficar 2 vezes, abre parênteses, multiplicado por 2 vezes o A3, multiplicado por 2 elevado a 1, mais A2, aí fecha o parênteses, mais A1, fecha o parênteses, mais A0. Tudo bem? Tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque disso a gente consegue obter um método indutivo, né? Porque a gente conseguiu escrever o número x e vai ser dessa forma. Aí o que você faz para... Qual que é o método indutivo, né? Uma regrinha para você obter o número em decimal. Você vai fazer assim, ó. Você vai construir uma sequência... Aqui são sequências de A, né? Tem A0, A1, A2 e A3. O que você vai construir aqui? Vamos construir uma sequência de B3, B2, B1 e B0. Tudo bem? Ele vai ser uma sequência assim indutiva. Um sempre vai precisar do anterior. E de tal forma que o número que a gente quer vai ser o B0. Mas quer ver? Vai ser assim, ó. Você define então o B3 como sendo simplesmente o A3. Tudo bem? Então, o primeiro, o número B3 é simplesmente o A3. Tudo bem? Aí, tá, o B3 está definido. Você quer definir agora o B2. Para definir o B2, você vai fazer assim, ó. Você faz 2 vezes o B anterior, né? Que é o 3, mais o A2, tá? Então, o 2 está ligado com esse 2, o A2 aqui. E o B3 sempre é 2 vezes o B anterior. No caso, o B anterior é o B3. Então, o B2 vai ser 2 vezes o B3, que é o B anterior, mais o A2. Tudo bem? E o B1? O B1 é 2 vezes o B anterior. Nesse caso aqui vai ser o B2, mais o A1. Tudo bem? E por final, você vai fazer o B0 como sendo 2 vezes o B1, né? Você sempre entende como o B anterior, né? No caso, vai ser o B1, mais o A0. Tudo bem? O que seria essa sequência que a gente está fazendo aqui, ó? Então, o B3 é o A3, esse cara que está aqui. Tá? Esse aqui é o B3. Quem é o B2? O B2 é 2 vezes o B3 mais o A2, né? Ou seja, então ele vai ser 2 vezes o A3 mais o A2. Então, o B2 é nada mais que isso aqui, certo? Né, ó, 2 vezes A3 mais A2. Esse é o B2, certo? Agora, 2 vezes o B2 mais o A1, então o B2 é azul, né? Que é tudo que está aqui embaixo, está em cima desse azul. Então, 2 vezes o B2 mais o A1, que é o que eu estou chamando de B1, quem é? Na verdade, é isso aqui inteiro, ó. Esse é o B1, tudo bem? E por final, será que eu não vou ter mais cor? Cinza. Não, preto. Por final, 2 vezes o verde, quem é o verde? O verde é o B1. Então, 2 vezes o verde, né, que é o B1, mais o A0, então seria isso aqui tudo, agora é tudo. Quem é? É o B0, né? Então, quem é o X? X é o B0, então, tá? Então, você vai concluir que o X é o B0. Tá? E por que é interessante? Por quê? Porque é um método interativo, né? Ó. Você começa com B3, simplesmente é o A3, aí os outros B que vão vir para baixo, ele sempre depende de quem? Do B anterior, no caso aqui, o B2 vai depender do B3, que é o B anterior, mais o A2, tá? O A2, inclusive, o mesmo índice que o B. Então, próximo, B1. B1 vai precisar do B anterior, então é 2 vezes o B2, B2 é o anterior, mais o A1. Por final, o B0 vai ser 2 vezes B1, mais 1 a 0. Tudo bem? Então, assim, é um método indutivo para você calcular, para você converter um número que está no sistema
decimal, binário para o decimal. Tudo bem? Então, por fim, um x igual a b0. Tá? Então, você pode isso generalizar, né? Ali a gente fez uma sequência de quatro dígitos, mas você generaliza isso. Então, você tem lá o número AJ, AJ-1, aí tem um monte de outros números, chegando no A1, no A0, na base binária. Como é que você obtém esse número, né? Como é que você obtém esse número? Qual que é a representação desse número na base decimal? Tudo bem? Você quer converter para o decimal. Aí você faz, o que você faz? Bom, tem um AJ, né? Então você sabe que o primeiro elemento que você vai ser o BJ. Aí quem é o BJ? BJ vai ser igual ao AJ. Aí o segundo, o BJ menos 1. Aí seguindo a regrinha, duas vezes o B anterior, que é o BJ, mais o AJ menos 1. Né, que é esse elemento que está aqui. Tá? Aí você vai fazendo isso de forma indutiva, chega no final, o B0, né, vai ser igual a 2 vezes B1 mais o B0, onde B0 é o número que você quer, por final. Tudo bem? Tá? E aí vocês veem que é um processo, inclusive como está escrito aí, é um modo bem algorítmico para você implementar uma linguagem de programação, ficaria bem fácil para você construir esse conversor. Né? Por exemplo, né, tem esse número aqui, ó, 10011 na base 2. Quem é esse número na base binária? Aí a gente conta, né? Tem conta aqui? Tem. Então tem 0, 1, 2, 3, 4, né? Então 1, 2, 3, 4. Tem 4. Então tem 0, 1, 2, 3, 4. Então você vai fazer. Então esse vai ser. Tem um A4, né? A4, A3, A2, A1 e A0. Então você vai fazer, ó. O B4 é igual ao A4. Né? Quem é esse elemento? O primeiro é sempre o primeiro dígito, né? Que é simplesmente 1. Tudo bem? Que é simplesmente 1. Agora você vai fazer o B3. O B3 era quem? Duas vezes o B4 mais o A3. Tá? Então, 3 está com 3 aqui, o B4 que é o B anterior. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1 mais o A3 é 0. Então, aqui vai dar 2. Tudo bem? Agora vamos para o B2. O B2 é quem? É duas vezes o B anterior, que é o B3, mais o A2. Tá? Quem é o B3 anterior é 2. Então, fica 2 vezes 2, mais... Quem é o A2? O A2 é 0 também, né? Então, aqui vai dar 4. Agora vamos para o B1. O B1 é quem? É duas vezes o B anterior, no caso o B2, mais o A1. Certo? Então, aqui vai dar 2 vezes o B anterior, o B2 é 4. Então, vai dar 2 vezes 4. Mais o A1. Quem é o A1? O A1 é o penúltimo dígito, que é 1 agora. Então, aqui vai dar 9. Né? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Aí, para o final, que é o elemento que você já sabe que o B0 é o número que você quer, ele vai ser 2 vezes o B anterior, que é o B1, mais o A0, que é igual a 2 vezes o B anterior, B1 é 9. Mais, quem é o A0? O A0 é 1, né? Então, é 18, 19. Tá? Tudo bem? Então, aqui chegou, quem é essa representação aqui? Quem é esse dígito, essa representação aqui no número binário é a representação do número 19. Na base decimal. Tudo bem? Então, vocês veem que para fazer a continha fica bem rápido, né? Um método bem indutivo. Você vai fazendo por sequência, onde a próxima sequência depende só do elemento anterior e do dígito correspondente de mesma posição. Tudo bem? Então é bem legalzinho, né? Bem simples. Alguma dúvida? Então vamos lá. Tá, então aqui eu deixo como um exercício, né? Para vocês fazerem. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Deixar como exercício. Tá? Mas é o mesmo processo, tá? Só que aqui você vai fazer algumas etapas a mais, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então você vai fazer um processo a mais só. Legal. Então o que a gente sabe até o momento? Então você tem ali a representação de um número na base binária. A gente já sabe, inclusive a gente tem um algoritmo da base binária para converter para o número decimal. Legal? Legal. Como é que a gente faz o oposto? Como de um número decimal, a gente obtém a representação binária desse elemento. Tudo bem? Tá. Então é isso. O que a gente quer agora é isso. Dado que tem um número na base decimal, tipo o 9, né? O 9. Como a gente obtém a representação binária desse número, né? Como que a gente obtém aquela sequência de zeros e uns que vai corresponder ao número binário, ao número decimal 9? Então, o que a gente quer aqui? A gente quer encontrar lá uma sequência de zeros e uns. Então, aqui eu estou chamando de forma genérica, estou chamando de AJ, J-1, A1, A0, 2, na base binária, né? Você quer encontrar uma representação assim para o número 9. Mas obter uma representação assim para o número 9 significa o quê? Se você pegar essa representação e fazer a conta, fazer AJ multiplicado por 2 elevado a J, mais AJ menos 1 multiplicado por 2 elevado a J menos 1, até o A1 vezes 2 mais o A0, isso aqui tem que dar o 9, né? Porque é isso que você quer. Você quer que essa sequência aqui, binária, seja a representação do número 9. Então, quando você dá a sequência binária, você tenta obter o número na expressão decimal, tem que dar o 9. Tudo bem? É isso que você quer. Legal? Tá, mas aí você olha aqui. Aqui tem um 2 elevado a j, aqui tem um 2 elevado a j menos 1, aqui tem um 2 elevado a 1. E aqui o A0 está sozinho, né? Ele não está sendo multiplicado por 2. O que você pode fazer? Coloca toda essa expressão aqui, você pode colocar o 2 em evidência, né? Eu só passei de lado, né? Você colocando o 2 está aqui em evidência, vai ficar assim, ó, 2 multiplicado por AJ, 2 elevado agora a J menos 1, né? Porque eu já tenho um 2 aqui fora. Mais o AJ menos 1 multiplicado por 2 elevado a J menos 2. Aqui para o final só vai ficar o A1, né? Porque você colocou o 2 em evidência. Fecha o parênteses, mais a zero. Tá? O que é legal nesse passo? Você fez assim, ó. Você escreveu 9 como sendo duas vezes alguma coisa, mais um a zero. Tá? Esse a zero, como que é um dígito na representação binária, você sabe que o a zero ou vai ter que ser 0 ou vai ter que ser 1. Tudo bem? Porque todos esses elementos, o AJ, J-1, A1, A0, como que ele veio daqui, ó, uma representação de um número na base 2, esse número ou podem ser 0 ou 1. Tudo bem? Então você escreveu um 9 como sendo duas vezes alguma coisa, mais a 0, onde se a 0 ou pode ser 0 ou 1. Em outras palavras, né, você tá escrevendo 9 como sendo duas vezes o produto de algum número, mais uma sobra, mais um resto da divisão de 9 por 2. Tá? Em outras palavras, assim, você pode escrever o 9 assim, ó, você pode escrever o 9 como 2 vezes 4, mais o 1. Tudo bem? Porque 2 vezes 4 dá 8, mais 1 vai dar 9. Aí o que você faz? Ó, o 9 você pode escrever tanto dessa forma como dessa forma. O que você está obtendo aqui, então? Que, ó, essa parte que está aqui dentro dos parênteses, ele nada mais é que o 4, certo? Que é duas vezes alguma coisa. Esse alguma coisa é o 4. E, além disso, o que você está obtendo aqui? Ó? Você está obtendo que o A0 é quem? O A0 tem que ser 1, né? Tá, ficou claro? Então, veja que legal. A gente escreveu aqui de forma genérica, mas a gente já descobriu que o A0, né, que é o elemento que vai ficar ali mais para a direita, primeiro ali da direita, ele tem que ser 1. Né? Então, você está obtendo isso, né, que o A0, aquele primeiro dígito que vai ficar ali
na direita, na representação binária, ele tem que ser 1. Tudo bem? Além disso, o que a gente viu mais ainda? Você encontrou o A0. A gente tem que encontrar os outros dígitos também. Mas você obteve que isso que está aqui, ó, entre parênteses, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 4, né? Tá? Isso que vai permitir a gente achar os outros elementos. Então, ó, o 4, que é esse elemento que está aqui, agora tem que ser igual ao que está ali entre parênteses. Tudo bem? Legal? Legal. O que você faz? Então, o A0 já encontrou que é igual a 1. E a gente obteve agora que o 4 tem que ser igual àquele restante que estava ali no parênteses. O que você faz? Aplica o mesmo procedimento. O que está aqui nesse lado aqui da igualdade, você pode escrever como 2 vezes, abre o parênteses, essa expressão, o AJ, no caso 2 elevado a J menos 2, né? Porque você tirou o 2 daqui, mas até chegar ao A2, porque aqui nessa expressão aqui, então vai ser, na verdade, aqui vai vir até o A2. Então aqui vai vir até o A2, multiplicado por 2, mais esse A1 que está aqui, tá? Esse A1 que está aqui. Como tem um 2 aqui, agora você colocou em evidência, aqui vai ficar só o A2 sozinho, tá? Mas aí, de novo, por que você escreveu dessa forma? Porque você está escrevendo 4 como sendo 2 vezes alguma coisa, mais uma sobra. Essa sobra tem que ter o valor de 0 ou 1. Como, de novo, você consegue escrever o 4 como sendo 2 vezes 2 mais 0, o que você vai obter? Que o A1 é quem? O A1 é 0. E o que está aqui dentro tem que ser igual a 2. Tudo bem? Então, ó, a gente já sabe que é um A1. E agora a gente já sabe também... Quer dizer, desculpa, a gente sabe quem é o A0. E agora a gente sabe quem é o A1. Porque o A1 tem que ser igual a 0, né? Porque ó, esse aqui tem que ser igual a esse. Então, o A1 tem que ser igual a 0. Além disso, esse 2 que está aqui tem que ser igual ao que está aqui entre parênteses, né? Então, 2 tem que ser igual ao que está lá entre parênteses. Tá? Então, aí vocês entenderam o procedimento, né? Vocês vão continuando até onde não seja mais possível fazer essa decomposição. Né? Porque o 2 você escreveu assim. De novo, coloca o 2 entre parênteses, em evidência, né? Colocar 2 vezes. Aqui é J menos 2, você colocou 2 em evidência, vai ficar J menos 3. Por final, vai ficar agora o A3 sozinho, mais o A2. Tá? O A2 está aqui separado, porque ele não está sendo multiplicado por 2. Bom, de novo, o 2 você consegue escrever como 2 vezes 1 mais 0. Então, o A2 é 0. Tudo bem? Então, o A2 é 0. Logo, o A2 é 0. E, além disso, o que está aqui, que é o 1, tem que ser igual ao que está entre parênteses. Tá? E aí, por final, como 1 você consegue escrever como 2 vezes 0 mais 1. Então, o A3 aqui, você já obtém que o A3 tem que ser igual a 1. E pronto. Então, você sabe quem é o A0, quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3. E aqui você vê que não dá mais para continuar, né? Porque você chegou aqui no 0. Tá? Logo, a expressão de 9 na base decimal é o 1001 na base 2. Tudo bem? Tá? Então, por quê? Esse aqui é o A0, né? Esse aqui é o A0, aí o A1, o A2 e, por fim, o A3. Tá? Tudo bem? Em outras palavras, o que você está fazendo? Né? A gente consegue escrever o algoritmo. Você pega um número, se divide ele por 2, você escreve ele como um produto de 2. Então, vai ser 2 vezes alguma coisa mais um resto. Esse resto é o A0. Agora, você vai pegar o quociente, né, que é o resultado da divisão, a parte inteira da divisão. De novo, pega essa parte inteira e divide de novo por 2. Aí você vai escrever 2 vezes alguma coisa mais um resto. Esse novo resto é o A2 e assim por diante. Tudo bem? E aí você tem um algoritmo, na verdade, né? Aqui é a mesma coisa, aqui eu vou fazer até mais rápido, né? Então, ó, converter o número 12 decimal para binário. Então, vamos lá. 12 você consegue escrever como 2 vezes 6 mais 0, certo? Então, A0 é o resto da divisão, que é 0. Tudo bem? Agora, você vai olhar o 6. O 6 você consegue escrever como 2 vezes 3 mais 0, certo? Qual que é o resto da divisão?
0. Então, 1A1 é 0. Agora você vai olhar o 3. O 3 você consegue escrever como 2 vezes 1 mais 1. Resto da divisão de 3 por 2, 1. Logo, o A2 é igual a 1. Tudo bem? Agora, o 1. 1 você consegue escrever como... Só pode escrever como 2 vezes 0 mais 1. Então, aqui em particular chegou no 0. Então, o resto da divisão aqui do A3 é igual a 1. E como aqui chegou no 0, aí você para o processo. Tá? Então, o A3 aqui vai ser igual a 1 e pronto, você acabou. Né? Então, a representação do 12 na base binária vai ser o A3, A2, A1 e A0. Ou seja, 1, 1, 0, 0. Tudo bem? Então, aqui é uma forma bem até a gente fez bem rapidinho aqui para como é que a gente obtém a representação de um número decimal na base binária. Tudo bem? De novo, né? Vocês veem que é um processo muito interativo, né? Então, para você escrever um algoritmo, seria bem fácil. Então, por exemplo, você pode escrever um algoritmo, né? Você tem um número n lá, um número na base decimal. Você quer converter esse n para uma base binária. Como é que seria um algoritmo para você fazer isso? Você faz assim. Você faz primeiro o n0 igual a n. Aí no segundo passo, você vai encontrar o pi e o qi, tal que você consegue escrever o ni como 2 vezes um elemento mais uma sobra. Pi é a sobra. Tá? Então, a gente já sabe então, que você vai pegar a sobra como sendo o elemento AI. Aí, se a divisão que você obteve é 0, você acabou a sua conversão. Caso contrário, você continua, né? Você vai fazer o ni mais 1 igual ao qi, né? Que a divisão, o valor inteiro da divisão. E você vai voltar para o passo 2, tá? Então, você vai repetir de novo. Você vai pegar esse QI, né, que é o resto da divisão, vai escrever ele como produto de 2 vezes alguma coisa, mais um resto. Esse resto vai virar o AI mais 1. E aí você continua. Até que você encontre, até que você chegue a um ponto que o resto, a divisão seja por 0. Então, vai ficar NI igual a 2 vezes 0 mais alguma coisa. Tudo bem? Claro? Então, esse é o procedimento que a gente faz para converter um número na base decimal para a base binária. Legal. Então, vocês viram que, somente na parte decimal, converter o número da base decimal para a base binária, a gente fez com números inteiros, né? Como é que a gente faz para converter agora números que estão no intervalo 0, 1? Tipo, números quebrados, tipo 0.1. Como é que seria esse número aqui, ó? Como que seria isso aqui na base binária, né? Tá, esse 0.1 parece que 0 e 1 está na base binária, mas põe assim, ó, 0.3, por exemplo. Como é que converte esse elemento 0.3 na base binária? Tá. E aí o que você faz? Quando a gente converte um número decimal inteiro para a base binária, você leva 2 elevado à sua posição. Tá? O que a gente vai fazer para trabalhar com esses números quebrados é escrever 2 menos a posição dele. Tudo bem? Tá. Então é assim, você vai pegar um número, assim, decimal, né, quebrado, por exemplo, 0.125, tá? Aí o que vai ser uma representação binária desse 0.125? Vai ser alguma coisa assim, ó. A representação é assim, vai ser 0. Aí você vai ter a sequência de A1, A2, A3, AJ. E onde que esse elemento A1, A2 e AJ são os dígitos 0 e 1. E como é que é a conversão de um para outro? Então, esse 0.125 vai ter que ser igual ao A1, que está aqui, multiplicado por 2, agora você eleva o expoente, a posição dele, negativo. Então, aqui está 1, né? O índice aqui está 1. Aí você eleva 2 elevado a menos 1. Tá? Aqui, ó, é o A2 multiplicado por 2 elevado a menos 2. Tá?
Então, assim, pensa que esse número depois do ponto aqui, ó, esses elementos que estão para cá, você eleva pela posição mais a posição negativa. Então, aqui você começa a contar da posição A1, A2, A3, A4, A5, A6. E aí, você, na hora de você converter de esse número binário para decimal, você eleva expoente negativo. Tudo bem? Tá? Então, o que está para cá, da vírgula, você faz como a gente estava fazendo até o momento, que é levar a posição, o índice de forma positiva. Agora, o que está aqui para depois da vírgula, você coloca o expoente de forma negativa. Tudo bem? Tá? Então, de forma bem clara, se tem um número, por exemplo, 0.125, né, que é um número decimal, se quer obter a expressão dele na base binária. A representação é assim, vai ser um zero, aqui é padrão zero, ponto A1, A2, A3, A4, até o número de dígitos que for suficiente. E como que se converte de um para outro? Então, o número decimal 0.125 vai ter que ser igual a A1 multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais A2 multiplicado por 2 elevado a menos 2, mais até o AJ multiplicado por 2 elevado a menos J, e até onde você precisar. Tá, tá bom? Ficou claro isso? Como é que fica a conversão da base de um número decimal para a base binária? Tá, bom, primeiro é a representação, né? Mas como a gente de fato vai obter esses. Como é que a gente vai obter o A1, o A2, o A3 até o AJ? Isso que a gente vai fazer agora, que é assim. O que a gente faz é assim, ó. Então, ele tem que satisfazer essa igualdade que está aqui. Tá? Não tem jeito. Tem que satisfazer, por definição. O que você faz é o seguinte. Ó. Então, é isso. Isso aqui a gente tem que ter, por obrigação, tá? Por definição. O que você faz? Multiplica os dois lados da igualdade por 2. Tudo bem? Então, 0.125 multiplicado por 2 vai dar 0.25. Tá? Isso aqui vai ser igual a 1 multiplicado por 2 elevado a menos 1 multiplicado por 2. 2 elevado a menos 1 multiplicado por 2 vai dar 1. Então, aqui só vai ficar o A1 sozinho. Tá? Lembrar que o A1 é quem? É um dígito que vai ter que ser ou 0 ou 1. Tá? Aí depois vai ficar o A2 multiplicado por 2 elevado a menos 1. Porque antigamente era 2 elevado a menos 2. Como você multiplicou por 2, vai ficar só 2 elevado a menos 1. E assim sucessivamente. Aqui era 2 elevado a menos j. Como você multiplicou por 2, vai ficar 2 elevado a menos j mais 1. Tudo bem? Agora você observa o seguinte. Ó. Esse A1, ou ele é 0, ou ele é 1. Mas, você olha desse lado aqui, esse lado aqui não tem parte inteira, né? A parte inteira dele é 0. Tudo bem? Se a parte inteira desse cara que está aqui desse lado da igualdade é 0, e esse A1 vai ser o cara que é responsável pela parte inteira, ele pode ser ou 0 ou 1. Como desse lado aqui a parte inteira é 0, o A1 vai ter que ser 0. Tá? Ficou claro? Porque ó, o A1 ou ele é 1, ou ele é 0 ou é 1. Se o A1 fosse 1, então ele vai ser 1 mais alguma coisa. Esse alguma coisa é o seu número quebrado, vai ser vírgula alguma coisa. Só que se você olha para esse lado de cá, a parte inteira dele aqui é 0. Tudo bem? Então, 1 a 1 vai ter que ser igual a 0. Tá? E não pode ser 1. Tudo bem? Tudo bem? Então, 1 a 1 tem que ser igual a 0. Então, você vai poder escrever 0.25 igual a... O A1 é 0, né? Então, ele some. Vai ficar A2 multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais AJ multiplicado por 2 elevado a menos J mais 1. Não fiz nada. Tá? O que você faz? Você aplica o processo de novo. Você já sabe quem é o A1, agora a gente quer saber quem é o A2. Então, para isso, você vai e multiplica todo mundo aqui de novo, a igualdade, por 2. Então, você multiplica por 2, 0.25 vai virar meio, 0.5. Aqui vai ficar só o A2, né? Porque é 2 elevado a menos 1, multiplicado por 2, vai dar 1. E vai ter o resto daqui. Tá? E é a mesma ideia. O A2, ou ele é 0 ou é 1. E além disso, esse A2 vai ser responsável pela parte inteira de toda essa expressão que está aqui. Se você olhar para cá, isso aqui, a parte inteira, é 0. Né? Porque só tem um 0, na verdade, aqui. Tá? Logo, você vai concluir que A2 é 0. Tudo bem?
Então, aí você continua. Bom, A2 é 0, então isso aqui some, vai ficar então 0,6 igual a 3 vezes alguma coisa. Agora aqui vai ser diferente. De novo, multiplica todo mundo por 2. Você já tem um A1, você já tem um A2. Você quer saber quem é um A3, né? Multiplica agora todo mundo por 2. Ó, agora, 0,6 multiplicado por 2 vai dar 1. Então, 1 vai ser igual a 3, mais A4, mais não sei o quê. Agora o que está diferente? Ó? Qual que é a parte inteira que está aqui? É 1. Tudo bem? Então, o A3 vai ser 1. Mais ainda, esse lado aqui tem parte decimal? Não tem. Só que essa parte que está aqui inteira é responsável pela parte decimal. Então, essa parte inteira que está aqui vai ter que ser igual a 0. Tudo bem? E aí você parou o processo, então. Você vai obter, então, que o A3 vai ter que ser igual a 1. Né? O A3 vai ter que ser igual a 1. E como desse lado não tem mais parte decimal, você para o processo. Tudo bem? Então, o A3 igual a 1 e acabou. Logo, a expressão procurada vai ser 0 ponto. Então, ó, aqui vai ser o A1, que é 0. Aqui vai ser o A2, que é 0. E, por fim, o A3, que é 1. Tudo bem? Vocês entenderam o processo? Tá, ficou claro? Legal? Vocês só me dão um minutinho, eu já volto. Vocês podem também tomar 2 minutinhos aí de break. Tá, então esse aqui é a ideia de como a gente converte esses números fracionários, né? Depois número com vírgula, de decimal para binário, tá? Então, por enquanto, o que a gente está fazendo aqui, a gente meio que está trabalhando só como um tradutor, tá? Então, a gente só está fazendo essas traduções de binário para decimal. E o objetivo aqui, vocês vão ver para o final, é tentar explicar o que está acontecendo lá naquele exemplo que eu mostrei para vocês, aquele exemplo real, né? Você compara o 0.1 mais 0.1 mais 0.1, você pergunta se isso é igual a 0.3, o computador fala que é falso, né? Então, todo esse processo é só para a gente entender o que está acontecendo ali por trás, tá? Tá legal, então esse aqui era um exemplo, né? E aí eu deixo como exercício para vocês escreverem um algoritmo de conversão desse número, né? De decimal para binário, tá? Para os números reais entre 0 e 1, tudo bem? Só para formalizar esse processinho. Aqui, então, tudo que a gente está trabalhando, então, a gente está relembrando, né, como é que
converte de binário para decimal, tal. E como eu disse lá no começo da aula, o objetivo era responder aquela pergunta, né? Por que ele dá aquele problema no computador, quando a gente faz a comparação? E aqui a gente já está chegando já na resposta, que é assim. Tá, então a gente já sabe converter esses números quebrados, né, depois da vírgula, decimal, para binário, certo? Vamos aplicar esse processo nesse número, no número 0.1, né? Se você for lembrar, era o 0.1 que a gente usou no exemplo anterior lá. Então, 0.1. Como é que era a conversão, né? Aqui eu vou fazer de forma até mais rápida. Então, 0.1. Então, 0.1 você vai ter que escrever ele como... Então, você quer obter a expressão dele, né? Então, lembra, a expressão vai ser 0.A1, A2, A3, A4 e assim por diante, tá? Aqui que talvez já comece a ficar um pouco diferente. Como eu estou colocando esses 3 pontinhos aqui, ó, essa representação pode ser infinita. Tá? E é justamente esse o problema. Ó. Então, 0.1, então você quer escrever ele na representação binária, né? Você quer escrever ele na representação binária. Então, você escreve, então, 0.1 vai ter que ser igual a 1 multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais A2 multiplicado por 2 elevado a menos 2, mais o AJ multiplicado por 2 elevado a menos J, e assim por diante, tá? Aí o que você faz, né? Então, lembrando o processinho que a gente fazia, a primeira coisa era multiplicar toda a linha, toda a igualdade que está aqui no 1 por 2. Você multiplicou por 2, vai virar o 0.2. 0.2 vai ter que ser igual a 1, né? Porque 2 elevado a menos 1 multiplicado por 2 vai dar 1. Então aqui só vai ficar o A1. Mais o A2 multiplicado por 2 elevado a menos 1 e aí todo o resto. Mesmo procedimento, né? O A1 vai ter que ser igual a quanto aqui? Vai ter que ser igual a 0, né? O A1 vai ter que ser igual a 0, tá? Porque essa parte aqui não tem parte inteira. A parte inteira dele aqui é 0. Então o A1 vai ter que ser igual a 0. Legal. Você continua. Aí você multiplica então o A1 aqui vai virar 0. Você multiplica de novo por 2, vai dar 0.4, vai ser igual agora o A2, né? Porque tá vendo? Ó, aqui é 2 a menos 1. Multiplica por 2, dá 1. Então aqui vai ficar o A2 mais o A3, multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais todo o resto. De novo, né? O A2 é a parte inteira, desse lado da igualdade. Como do outro lado a parte inteira é 0, o A2 é 0. Tudo bem? E você continua. Tá. 0.8, então vai ter que ser igual a... Isso aqui é 0, né? A3 multiplicado por 2 elevado a menos 1 multiplicado por 2. Então vai dar 1. Então A3 ficou aqui sozinho, mais A4, vezes 2 elevado a menos 1, mais o resto. Tudo bem? De novo, A3 vai ser 0 de novo. Aí se continuar, agora ficou diferente. Ó. Agora você multiplicou por 2, o A3 dá 0 aqui, né? Mas você multiplicou por 2, vai dar 1.6. Vai ter que ser igual ao A4, mais o A5 multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais todo o resto. Tá? Aqui é que tem uma pequena diferença. Porque o A4 vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual a 1. Tudo bem? Porém, então o A4 é a parte inteira, aqui é 1. Mas esse resto que sobrou é a parte decimal, depois da vírgula. E aqui eu tenho depois da vírgula, né? Que é o 0.6. Tudo bem? Então você vai fazer o seguinte, ó. Aí, ó, você vai escrever então 0.6, né? Que é a parte decimal que estava aqui. Vai ter que ser igual a 5, vai ter que ser igual ao que está aqui. Tudo bem? Tá? Porque o A4 é a parte inteira, aqui é 1. Mais a parte quebrada, né, que é o 0.6, ainda você vai ter que considerar esses outros elementos que estão aqui. Tudo bem? Então fica 0.6, vai ter que ser igual a 5 multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais a 6 multiplicado por 2 elevado a menos 2 e assim por diante. Tudo bem? Então a 4 agora é 1. Legal, agora a nossa igualdade tem que satisfazer isso. Mas aí você continua. De novo, multiplica por 2. Agora você vai ter 1.2, vai ser igual a 5 mais a 6 elevado a 2 a menos 1. Né? E assim por diante. Aí, de novo, o A5 é a parte inteira. A parte inteira é 1. Tá? E o resto aqui vai ter que ser responsável pelo 0.2. Então, o A5 é 1. Legal. Só que vai sobrar o 0.2. 0.2 vai ter que ser igual a 6, multiplicado por 2 elevado a menos 1, e assim por diante. Só que aqui está o ponto importante notar. Então, a gente está fazendo esses processos assim, primeiro que em nenhum ponto foi garantido que isso aí vai parar. Tá? Pode ser que a gente continue isso de forma infinita.
Além disso, se vocês observarem o seguinte, ó, chegamos em que ponto? Chegamos que o 8, se você olhar a linha do 8, aqui eu estou falando do A6, tal, mas o 8, e aqui é o 0,2. O 8, se você olhar, opa, é uma coisa muito parecida com o que a gente tinha na linha 2, né? Tá vendo? Aqui não é 0,2 também? O A1 a gente já tinha concluído que é 0, né? Então vai ficar 0,2 multiplicado por A2, multiplicado por 2 elevado a menos 1. Aqui está A6 multiplicado por 2 elevado a menos 1. Então, vocês veem que os índices estão diferentes, né? Aqui é o A2 e aqui é o A6. Mas você vê que tipo, a igualdade em si ela é a mesma, que é 0,2 igual uma variável, estou chamando de A2, multiplicado por 2 elevado a menos 1, mais o A3 multiplicado por 2 elevado a menos 2. Aqui embaixo está assim, 0,2 igual a 6, multiplicado por 2 elevado a menos 1. Se você olhar, é muito parecido essas duas expressões. E aqui vai repetir a mesma coisa, uma coisa parecida. Tá? O que isso vai dar? Vai dar assim, que o A6 vai acabar sendo igual ao A2. Tudo bem? O A6 vai ficar igual ao A2. Então, por conseguinte, o A7 vai ficar igual ao A3, o A8 vai ser igual ao A4, né? Então, o A6 vai ser igual a 2, o A7 vai ser igual a 3, o A8, o A4, o A9, o A5 e o A10, ele vai voltar a ser igual a 2. Por quê? Porque depois de passar dessas linhas, aqui eu vou estar repetindo de novo aqui na linha 10, 8, 9, 10. Essa é uma linha aqui embaixo, de novo, vou ter uma expressão assim, 0,2 vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a menos 1 mais a... Então, o que eu estou dizendo é que esses blocos aqui, vão ficar sempre se repetindo, infinitamente, tá? O que eu estou falando, o que isso vai dar é o quê? Que essa sequência que a gente está fazendo aqui nunca vai parar. Sempre a gente vai ficar, depois de quanto? Depois desses esses blocos aqui vão ficar se repetindo. Sempre a mesma coisa, tá? Então, o que você vai ter? Então, vai ter o 0,000, que é responsável esse. Aí vai ter o 11, tudo bem? Mas depois, esse bloquinho que está aqui, esse 0011, ele vai ficar repetindo. Então, aqui vai ficar 0011, depois vai vir aqui o 0011, depois 0011, 0011 e assim infinitamente. Tudo bem? Tá? Então, o que a gente tem que pegar aqui que é importante é o quê? O 0,1, na representação decimal, ele é finito. 0,1, acabou. Tá? Só que, se você converte esse número para binário, em binário, a representação dele é infinita. Tudo bem? Você pode ver que vai repetindo aqui, né? Então, a representação dele é infinita. Tudo bem? E na verdade, é daí que surge o problema, né? Então, o 0,1, aqui, o 0,1 que a gente conhece, o 0,1, ele tem representação na base decimal finita, né? É simplesmente 0,1. Converteu esse número para a base binária, a representação dele é infinita. Tudo bem? E daí? E daí, o seguinte, o computador, ele não importa quanto de memória ele tenha, ele não vai conseguir guardar um número que tenha uma representação infinita. Tudo bem? Em outras palavras, ele não consegue guardar um número infinito de números. Não consegue. Tudo bem? Computador. Porque ele tem uma quantidade de memória finita. Então, essa representação binária do 0,1, de certa forma, ela não cabe dentro do computador. Tudo bem? O que o computador vai ter que fazer? Ele vai ter que chegar aqui em umas casas aqui, ele vai ter... Tudo bem, pode ser uma quantidade grande de casa, mas de uma hora ele vai ter que parar. Porque simplesmente o computador não tem memória infinita. Uma hora ele vai ter que parar. Tudo bem? Quando ele para a representação do número 0,1 numa certa casa, não é mais o 0,1. Entenderam? Já não é mais o 0,1. É alguma coisa que vai ser próximo do 0,1. Tudo bem? E então, o que acontece se você está trocando 0,1 por uma aproximação? Acontece o erro. Tudo bem? Então, acontece o erro. Tá? Então, esses erros, que é o erro da representação do número, que a gente conhece no número decimal,
uma representação binária, né? Então, quando você pega o número e passa esse número para o computador, esse, por exemplo, é um tipo de erro que pode acontecer, né? Então, por exemplo, 0.1, quando você coloca ele no computador, como o 0.1 tem representação infinita, o computador não vai poder, ele não vai poder representar esse número, ele faz uma aproximação. Quando ele aproxima, então não é mais o 0.1, tudo bem? Então, quando você faz esse... aqui a gente escreve 0.1, tudo bem? Só que quando você compila, o que ele guarda lá, ele até fala que é 0.1, mas quando o número que ele guarda lá não é um 0.1, é um número aproximado do 0.1, tudo bem? Tanto é que se você fazer essa conta aqui, ele já vai até aparecer para você, ó. Tá vendo? Quando você faz 0.1 mais 0.1, 0.1, você espera que dê 0.3. Só que quando você digita o 0.1, ele guarda lá na memória um número que é aproximado de 0.1, tudo bem? E aí, além disso, quando ele faz essa soma, ele vai fazer a soma usando esse número aproximado. E aí você pode ver que o que acontece é que lá, depois de um determinado número de casa, você vai ver que isso aqui não é o 0.3. É o 0.3, 0, mas vai aparecer o quê? O 4 aqui. Tudo bem? Por isso que quando você compara com o 0.3, eles não são iguais. Tá? Porque quando ele fez esse, vamos dizer assim, esse arredondamento da representação numérica, ele vai cometer erro. E quando ele comete erro, por isso que quando você comete erro, ainda mais se você faz operações aritméticas, esse erro vai aparecer aqui, ó, de forma bem pequena, né? Eu nem sei quantas casas isso aqui depois da vírgula, mas ele vai aparecer. Tudo bem? Então, esse que é o erro referente à representação do número no computador. Tudo bem? Então é por isso, né? Por que isso aqui dá problema? Por isso. Quando você coloca o 0.1, aqui a gente está olhando 0.1. Mas o que o computador está entendendo, ele não está entendendo 0.1. Ele está entendendo um número que é próximo de 0.1, só que não é o 0.1. Por que ele faz isso? Por quê? Porque alguns números, como o caso do 0.1, que ele tem representação finita no sistema decimal, só que quando você joga ele na representação binária, a representação é infinita. Como a representação é infinita, não cabe um número infinito lá no computador, ele vai truncar em algum ponto, tudo bem? Vai arredondar. E é nesse arredondamento que ocorre o erro, tudo bem? Legal? Então, bom, já estou falando aqui de arredondamento, truncamento. O que vamos fazer na próxima aula de sexta-feira, né? Aula 5, na gravada. O que vamos fazer? Vamos estudar qual que é o tamanho do impacto desse arredondamento que o computador faz, tudo bem? Então, o computador, onde que ele vai parar aqui, né? Aonde que ele para, isso aí vai depender do que tipo de sistema que o computador está usando, tá? A gente sabe que é binário, mas aonde que ele vai parar essa contagem, tudo bem? Então, onde que ele para é um número pré-determinado, e esse número mais o sistema decimal vai dar origem a tipo uma linguagem que o computador tem que seguir, tudo bem? E sabendo qual que é a linguagem que o computador segue, onde que ele vai parar nesse troncamento, a gente consegue delimitar, dizer quanto que vai ser o erro, que vai ser um erro inerente a esses erros de aproximações que o computador faz só em fazer a representação do número. Tudo bem? Isso vai ficar para a próxima aula. Tá bom? Bom, para a aula de hoje era isso, né? Então, como eu disse, o objetivo era entender por que dava aquele erro lá quando a gente ia para uma linguagem de computação, por que aparecia aquele erro, né? Então, erro é justamente por isso, né? Um número que tem representação finita no sistema decimal, no binário pode ter representação infinita. Logo, ele vai ter que sofrer algum tipo de arredondamento ou truncamento. Tudo bem? Bom, deixa eu passar na aula de hoje, era isso. Vou interromper a gravação.